Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Boa noite, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Você que está chegando na nossos canais, da nossa pastoral de comunicação do YouTube, do Facebook, seja muito bem-vindo mais uma vez a nosso programa da Catequese e Vida. Então, programa Catequese e Vida chegando na sua casa mais uma vez nessa noite. E a gente quer agradecer de coração a sua presença e a fortaleza que você nos passa acompanhando nossas redes de transmissão. Então, nessa noite, a gente vai conversar sobre o tema da vocação. A gente está no mês vocacional, a Semana da Família terminando, e aí a gente vai conversar com vocês sobre esse tema tão forte, tão pertinente para o nosso segmento cristão. Mas antes da gente começar nosso programa, né, a gente quer pedir para você aquele seu joinha de sempre, aquele sinalzinho para cima, para você deixar e para você contar para o nosso canal que você gosta dessa programação, para dizer que é importante para você. Fazendo isso, você nos ajuda na evangelização, faz com que a gente possa chegar a muitos lares, a muitas famílias. Então, já deixe o seu joinha aí, deixe o seu like. Também vai deixando seus comentários, vai nos ajudando nessa divulgação e nessa também aprofundar esses temas, né? Então, toda sexta-feira, o nosso programa ele é em torno da catequese. Então, faça também a sua parte, né, com a catequese, deixando também aí o seu like, compartilhando com quem você gosta, com quem você quer bem. A gente quer agradecer o nosso parceiro de sempre, aí, a Velu Telecom. Velu Telecom, que possibilita que a gente possa fazer uma transmissão de qualidade chegando na sua casa. Também a gente gostaria de pedir que você possa seguir a página da Velu Telecom e também da Mega Eletrônicos. A Mega Eletrônicos aí que deixa esse som na melhor qualidade. Também a gente agradece a Pascom, que está se esforçando aí para fazer esse momento bonito, né, chegar na sua casa. Então, todas as pessoas da Pascom, muito obrigado, né, em nome do Padre George e de toda a paróquia da nossa querida Santa Maria Madalena.
Você que está longe, que está perto, boa noite, seja bem-vindo, né? E também agradecemos ao Ministério Amigos, aí você assistiu aí uma parte, né, do show que eles fizeram na prefeitura, e um show muito bonito, muito lindo, e que tocou muito o nosso coração, e que também durante a nossa conversa a gente vai largar mais um trechinho para você aproveitar bem essas músicas abençoadas, inspiradas por Deus, e cantadas aí por pessoas muito especiais, aí o Eduardo Ferreira, toda a equipe da Amigos, né? E então que Deus abençoe e proteja. Para a gente iniciar então, né, já feito esse protocolo inicial, a gente quer chamar o nosso convidado dessa noite, que vai estar com a gente conversando sobre essa catequese vocacional. Chega para cá, Igor Pereira. O pessoal da Pascone já vai liberar. Você vai ver aí na sua telinha também. Boa noite, Igor. Olá, boa noite, irmão Wanderson. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo então. Aqui o Frater Igor, o irmão Igor, desculpa. Ele é missionário da Sagrada Família. Igor, você apresenta pra gente quem você é aqui pro pessoal aqui de União dos Palmares. E não só, porque já para você ficar sabendo, nosso programa aí vai pro Brasil inteiro, tem até gente fora do país que assiste. Então, se apresenta pra gente, diz quem você é. Então, eu sou o Frater Igor, sou missionário da Sagrada Família, confrade do irmão Wanderson. Sou natural do Amazonas, nasci de uma cidade chamada Carauari. O irmão Wanderson teve o enorme prazer de conhecer Carauari e Itamaraty. Com certeza. E atualmente eu sou coordenador do Serviço de Animação Vocacional da província. Então, eu cuido um pouco desse setor das vocações, animo também as juventudes, né, nesse processo de discernimento vocacional, de descoberta do seu projeto de vida, da sua vocação. Uma grande alegria estar aqui com vocês nesta noite. Obrigado, Igor. Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz pela parceria e pela tua participação aí e pelo testemunho que você vai nos ajudar aí também junto a gente conversar sobre esse tema tão pertinente para nós, que é o nosso trabalho, né, nosso dia a dia, né, da questão da animação vocacional, mas também é fundamental para todo cristão. E para a gente começar bem, a gente vai fazer aquela oração pedindo que o Espírito Santo nos ilumine, e a oração vocacional, que é a tradicional que a gente reza todos os encontros, a partilha. E aí nessa oração vocacional pedindo a Deus que Ele ilumine todas as vocações, em especial nessa semana a vocação matrimonial, a vocação do pai e da mãe, que Deus abençoe. E aí por isso que a gente está aí com São José hoje no nosso estúdio aqui, para poder pedir essa bênção especial ao nosso padroeiro pai da igreja, né, São José. Mas vamos começar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, esclarecei-nos, socorrei-nos e salvai-nos. Amém. Muito bem. Então, povo que está chegando aí, já vai deixando seu comentário, já vai deixando seu like, fazendo as suas perguntas, né, seus agradecimentos, colocando aí suas intenções nessa noite. Como a gente falou então no início, o quadro, né, que a gente faz toda sexta-feira, com a graça de Deus hoje deu certo, na terça-feira infelizmente
teve um probleminha e a gente não pôde transmitir, mas hoje, com a graça de Deus, está dando tudo certo. É Catequese e Vida, batizado pelo nosso querido Padre George. Falando nisso, Padre George, boa noite, tudo bom? Então estamos aí, né? Continue rezando pra gente aí do lado daí. Então, o tema de hoje, né, na Catequese e Vida é vocação. O que é vocação, né? Da onde que vem essa palavra? O que significa, né? O que eu preciso fazer para entender o que é vocação? E quais são os passos aí que a gente deve caminhar para entender a nossa vocação e saber que isso aí faz parte da nossa caminhada cristã. Então, começando a nossa conversa, Igor, você vai, na hora que você achar que queira falar, você vai puxando aí o papo, tá certo, irmão? Tá certo, muito obrigado. Vai complementando aí, se você quiser dar uma palavra inicial também sobre esse tema, vocação. O que é isso, né, Igor? O que é vocação? Muitas vezes a gente pensa, né, falando dessa temática vocacional, pensar sobre esses diferentes tipos de vocações e também pensar no que nos faz feliz, no que nos realiza, também no sentido de nos colocarmos no caminho de perceber qual que é a melhor atitude para nós nos aproximarmos de Deus e ouvir o seu chamado a uma missão. A nossa vocação, ela sempre nos coloca a caminho, né? Nunca é algo para ficar estagnado, parado. É uma vocação que sempre nos convida a estar a caminho, a seguir o Mestre, a seguir Jesus. E lembrando, vocação, né, como para a gente começar assim a dialogar a nossa roda de conversa, vocação vem da palavra vocare, né? E vocare quer dizer chamado, uma voz que chama e ouvidos, né, que precisam escutar, estar atentos. Então, vocação é um chamado de Deus, né? O primeiro chamado que nós temos enquanto existência é o chamado à vida. Então, Deus nos chama à vida, né? Com o nosso papai, com a nossa mamãe, a gente chega no mundo. O primeiro chamado é a vida. Depois, então, quando a gente passa a ser cristão, né, Jesus nos chama a ser seguidores, né, como discípulos e missionários do Senhor. E aí chega um momento da vida que nós precisamos, assim, tomar uma escolha, né, fazer uma direção na nossa vida, né, não, agora é o momento de eu dizer o que eu quero ser quando crescer, o que ser, que me faz feliz, né? Então é o momento da gente responder um chamado vocacional de alguma coisa que me realize enquanto pessoa e que eu vou querer ser e fazer durante toda a minha vida, né? A gente sempre diz aí nos encontros de discernimento vocacional que vocação não é profissão, né, Igor? Exatamente. Bem diferente, exato, né? Isso, vocação, aí a gente tem às vezes uma certa confusão, né? Quando a gente fala de vocação e profissão. Inclusive no nosso bate-papo vocacional que nós tivemos na terça-feira sobre vocação, caminho a se cultivar, surgiu essa pergunta. E muitos também se questionam qual que é a diferença entre vocação e profissão. A vocação, ela está atrelada àquilo que é o ser. Ser pai, ser mãe, ser religioso, ser irmão, ser sacerdote, né? Porque a vocação ela é 24 horas por dia. E a profissão ela está ligada ao fazer. Ou seja, né, você é um médico, mesmo que por vocação você é um médico, né, um exemplo, mas você vai estar exercendo aquela sua profissão por um determinado tempo. E até porque não tem como ser pai e ser mãe por apenas 8 horas por dia, né? Não tem como fechar as portas depois de 8 horas para depois viver uma outro tipo de situação. Sim. E aí a vocação tem a ver exatamente com o ser, o que você é 24 horas por dia. Então, é diferente da profissão que a gente exerce um tempinho, como o Igor falou. A vocação é para a vida inteira, aquilo que você é mesmo, de fato, na sua vida.
Diz que há um ditado conhecido e popular, né, que diz o seguinte: vocação acertada, a vida feliz. Então, quando a gente acerta a nossa vocação, a gente com certeza está no caminho, digamos, 99,9% de ser feliz. Então, por isso que quando a gente faz um processo forte, profundo de discernimento da vocação, ou seja, eu procuro entender por que eu estou nesse mundo, o que eu quero fazer e o que eu quero ser realmente, o que me expressa dentro da minha vida, do meu coração, aí realmente eu estou caminhando para a minha felicidade e, melhor ainda, né, a felicidade do outro, né, a felicidade da outra. Então, com certeza, quando a gente encontra esse caminho, a gente realmente é feliz e faz o outro feliz. E aí essa felicidade volta para a gente e a gente vai fazendo uma experiência bonita que é da felicidade cotidiana no dia a dia, né? Muito bem. Exato, e a gente não pode esquecer, né, irmão Wanderson, nesse sentido que você mesmo salientava, sublinhava, que esse chamado que Deus nos faz a uma determinada pessoa é um chamado que é individual. Ele não vai chamar no meio da multidão, ele vai sempre chamar pelo nome. Assim a gente tem, inclusive, no profeta Isaías, né? Eu te chamei pelo nome, né? Eu te amo, eu te gerei, eu te chamo pelo nome. Então esse chamado ele é individual, porque ele possui características que são únicas para cada pessoa. Cada um de nós temos a sua individualidade. Então Deus nos chama pelo nome a partir dos dons que cada um de nós temos para oferecer, né, na colaboração do seu reino. É por aí mesmo. Então, já fica aí uma primeira citação bíblica, se você quiser anotar aí na sua agenda, no seu caderninho, na sua formação. Que uma das coisas que eu peço sempre durante a catequese é anote, minha gente, anote, porque aqui é um momento catequético. Então, anota aí, para depois você fazer suas perguntas e também para a gente dialogar melhor. Então, anota Jeremias, né, que eu te chamei pelo nome. Muito bem. E aí, um dos passos, né, a gente vai nessa noite dialogar sobre alguns passos, né, que nos ajudam a entender esse caminho vocacional da nossa escolha, né, e do aprofundamento disso, né? Então, a gente tem um processo aí de discernimento vocacional que a gente passa para aqueles que querem, né, fazer um discernimento mais profundo, mas tem aí alguns passos que servem para qualquer vocação e que eles ajudam aí a gente a discernir, a entender melhor a minha caminhada, né? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho esse espaço para vocês nessa noite. Esperamos que possa ajudar também você nesse entendimento dessa questão vocacional, né, na nossa vida. O primeiro passo que a gente pode dar, que a gente pode fazer nesse... Puxa, por onde começo? O que eu vou fazer? Né? Tem uma amiga que chama Gerlane, ela fala, meu Deus, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, Frei? Aí eu vou falar, Gerlane, oração. Caminho da oração. Primeira coisa que você faz é rezar. Por quê, Frei? Por quê, irmão? Porque a oração não é algo que nós inventamos, mas é um caminho de encontro com Deus. Então a gente percebe que não é só um projeto que a gente tem para a nossa vida, mas é uma missão maior, é algo maior que vem de uma amizade de Jesus, com Jesus, e onde que ele nos oferece a realizar uma caminhada. Então, esse projeto de Deus, né, quando a gente se coloca em caminhada de oração, a gente descobre que a gente não está sozinho. Né? A gente sempre, quando a gente olha essa caminhada, a gente pensa, nossa, eu estou sozinho, não sei para onde que eu vou, onde estou, reza. A oração é o primeiro passo que você tem que dar. E como Jeremias, né, como nos disse bem o nosso irmão Igor, Jeremias ele rezava muito, Jesus rezava muito, os santos rezavam muito. Então não há primeiro passo sem ser a oração. É ela que nos ajuda a entender que a vocação é um diálogo com Deus, né? E através desse diálogo, Deus nos ajuda a entender a sua vontade e a nossa vontade. Nesse diálogo de amizade, vamos ouvir o que Deus realmente, como Deus nos vê,
como Deus pensa a nossa história, a nossa vida, né? Qual o chamado que Ele tem para nós. E aí, como se você quiser pegar e anotar outra passagem bíblica, né? No capítulo 9 do livro de Lucas, Jesus diz assim: se alguém quiser vir atrás de mim, larga tudo, toma a tua cruz e segue-me. E seguir a Jesus é primeiro ter esse caminho de oração. E a oração não é uma coisa fácil, né? A oração é algo que nós precisamos ter uma prática. A oração é um caminho de encontro com alguém. E esse encontro com alguém não pode ser de qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. A gente encontra amigas, sem estar perto, estar próximo, ter uma sintonia, ter uma proximidade maior. Ou a gente encontra amigos de qualquer jeito. Geralmente a gente encontra amigos, ou faz amigos, ou reconhece amigos, né? Tantas pessoas que dizem amigos não se encontram, mas se reconhecem, né? Através, né, de um tempo. Então a oração ela precisa de tempo, uma oração verdadeira. Agora, se ela é da boca para fora, a amizade também é da boca para fora, a vocação também vai ser da boca para fora. Então o primeiro passo é ter uma oração verdadeira, com tempo real, que você se deixe, que você se entregue, né? E para isso a gente precisa ter a prática. E essa prática vai nos ajudando a nos encontrar vocacionalmente, fazer a nossa caminhada. Mais ou menos por aí, né, Igor? É isso aí, irmão Wanderson, é isso mesmo. A oração é o primeiro passo, que é esse primeiro contato, né, que você tem de se perguntar: Senhor, que queres que eu faça? Lembrando que quem não é só o padre, não é só o frei, nem é só o irmão que tem vocação, mas todos nós temos uma vocação. Todos nós somos vocacionados, né? A partir do nosso batismo, nós assumimos também a nossa vocação de cristãos, de cristãs, e assim a gente também assume uma postura muito corajosa. E a partir disso, quando a gente vai definir ou vai querer discernir a nossa vocação, a oração é esse primeiro passo de nós nos perguntarmos. Essa é a pergunta primeira. É preciso dedicar-se a essa oração pessoal, mas também a oração comunitária, de estar junto com os demais, de rezar juntos, porque é também na comunidade que se descobre a vocação. Imagino que o irmão Wanderson tenha descoberto a vocação dele junto da comunidade. Eu também descobri a minha vocação, né, no seio de uma comunidade eclesial. Então, isso que é o bonito. A gente descobre a vocação junto com outros tantos irmãos e irmãs que caminham conosco. Por aí, exatamente aí é o caminho, né? Então, para a gente ter a vocação acertada é estar em comunidade e fazer a oração. O segundo passo, então, né? Então, já sou uma pessoa de oração, já digo paz e bem para meus irmãos, para minhas irmãs, né? Já estou numa vida comunitária. E aí já descobri minha vocação? Não, tem mais coisa. Qual o segundo passo que a gente dá? A percepção. E aí a gente volta mais uma vez a Jeremias, no capítulo 20, versículo 9. Mas no meu coração a sua palavra era um fogo devorador, encerrado nos meus ossos. Esforçava-me por contê-lo, mas não podia. Então, a percepção, quando a gente quer descobrir o que Deus quer e o que nós queremos também para a nossa vida, a gente precisa ouvir, observar, fazer a experiência. Vou repetir essas 3 palavras. Ouvir, observar e fazer a experiência. 3 palavrinhas fundamentais que têm a ver com aquilo que eu falei, que é o segundo passo. Perceber. Quantas vezes na vida você para realmente para se perceber, né? Para se olhar, para ver o que está acontecendo na sua vida, para escutar o que as pessoas estão falando e para fazer experiências, né? Quer um exemplo prático, né? Para a nossa vida, né? A gente precisa aí ficar
uma semana sem tomar banho para sentir um cheirinho ruim saindo, né, do corpo? Acho que não, né? Às vezes até de uma noite para outra, quando a gente acorda, dá uma bocejada, meu Deus, que bafo de leão, né? Eu comecei a me perceber. Mesma coisa, a gente se olha no espelho, né? Escutar as pessoas, perceber o que está acontecendo, né? Tô tendo o que meus olhos estão enxergando, onde meus pés estão pisando, o que eu estou sentindo. E aí na vocação é muito parecido com isso. O que eu quero? O que meu coração, né? Tá dando uma coceirinha no coração, né? As pessoas ao meu redor, quem são? O que elas estão dizendo de mim, né? O que elas estão observando em mim? O que eu estou observando também em mim, na minha história, na minha vida? E se a gente olhar para a nossa história pessoal, quais foram os momentos importantes da minha vida que Deus esteve presente ou ausente? O que realmente é importante para mim? Por quê? Enfim, olhar também mais para o futuro. Quando eu olho, né, para alguma realidade, para alguma vocação já definida, como eu me sinto? Feliz, triste? Que sentimentos brotam na minha vida? E aí, esse passo importante do discernimento ele é fundamental, porque esses sinais, eles revelam aí como que Deus está me chamando. Eu gosto sempre de falar aqui nas reflexões que Deus utiliza dos braços, das pernas, dos olhos, das mãos dos nossos irmãos e as minhas. Então, como é que estão as minhas mãos? Como que elas estão? Fechadas ou caridosas? Né? Meus ouvidos, né? Tem escutado as pessoas? Né? O que as pessoas têm me falado? E aí, vivendo esse segundo passo de perceber, a gente pode perceber. Talvez esteja Deus me chamando para alguma vocação. Eu sinto uma inquietação. As inquietações, né, Igor? Exato. São as inquietações que, inclusive, o Papa Francisco, ele fala dessas inquietações na Cristo Vivit, na sua última exortação apostólica, né, direcionada aí aos jovens. Ouvir o coração. O que você quer? O que eu desejo hoje? Esse momento da percepção ele é muito importante porque a gente precisa aprender a observar, a ter o olhar um pouco mais aguçado. E às vezes no nosso olhar a gente não consegue perceber aquilo que muitas vezes é o óbvio que está na nossa frente, né? Então às vezes as coisas estão tão óbvias, estão mostrando o que realmente Deus quer da nossa vida, e a gente também às vezes fecha os olhos diante dessas realidades e a gente também não quer ver. A gente fecha os nossos olhos, fecha os nossos ouvidos para perceber esses sinais, essas inquietações que o próprio Deus vai plantando no nosso coração. E que bom que essas inquietações elas vão brotando, né, do nosso coração, porque é a partir dessas inquietações que a gente consegue dar passos mais concretos, a gente consegue se perguntar, a gente consegue perceber aquilo que Deus quer da nossa vida. E aí, então, mais uma vez eu digo, se você não anotou, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas no meu coração a sua palavra era um fogo devorador, encerrado nos meus ossos. Esforçava-me por contê-lo, mas não podia. Segundo passo, então, a percepção. E o terceiro passo, antes do nosso intervalo, a gente vai fazer uma pausazinha, e que a gente está chegando na metade do nosso programa, é a informação. A informação. Aí, se você quiser pegar, anotar ali, a nossa citação da informação está em Lucas, capítulo 14, versículo de 28 a 30. Quem dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas e ver se tem com que a construir? Não suceda que depois de assentar os alicerces, não a podendo acabar, todos os que vivem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem, essa moça não pôde acabar a obra.
Lucas capítulo 14, versículo de 28 a 30. Informação. Então, os caminhos de Deus, né, quando a gente está querendo saber, ou os nossos próprios caminhos, né, os caminhos de Deus na nossa vida e os nossos próprios caminhos, a gente precisa, antes de começar uma viagem, a gente precisa exatamente pegar as informações. Eu quero sair daqui de União dos Palmares e ir até Maceió. Por onde que eu vou? Eu vou pegar o quê? Vou pegar a Serra da Barriga? Eu vou pegar, sei lá, a avenida? Por onde que, qual o caminho que eu preciso? Preciso ir até a BR. Mas para ir até a BR, eu preciso, ou ir até Maceió mesmo, eu preciso de um meio de transporte. Então, as informações são os meios pelos quais a gente vai em direção a um caminho que a gente quer. Então, a gente, na questão vocacional, os caminhos através dos quais a gente percebe a vocação são numerosos e variados. Então, não é suficiente a gente querer dar a vida para o Senhor, querer ajudar os outros. Isso é uma boa vontade. Mas é importante a gente descobrir, por exemplo, o que é a espiritualidade, como vivem, por exemplo, se a minha vocação é sacerdotal, como vivem os padres. Ou se a minha vocação é matrimonial, como vive um casal? Quem são os casais que eu conheço? É só o meu pai e minha mãe? Será que eu conheço a vida matrimonial mesmo ou só faço ideia? Se eu quero ser um catequista, um missionário, como é que é? O que é que acontece? Qual o dia a dia? Olhar como que aquela vida funciona. E aí a gente vai poder realmente saber se é por aí que eu quero, né? Além da percepção de fazer a experiência pessoal, tomar mesmo, anotar no papel os pontos positivos e os pontos negativos daquilo, né? Saber as informações a respeito daquele grupo, daquela forma de vocação. E hoje em dia, né, a gente tem tantos meios para saber, né? Internet, né? Tem as redes sociais, as páginas e tudo mais. Então, saber realmente para onde que eu quero ir, como é que é esse caminho, né? E onde que estuda, né? Por exemplo, né, se eu quero ser um missionário da Sagrada Família, onde que eu entro, Igor, por exemplo? É isso. Se você, por exemplo, quer ser um missionário da Sagrada Família, o primeiro passo é se informar. É se informar. É procurar os sites, as redes sociais onde nós estamos inseridos, para conhecer um pouco mais essa dimensão do carisma, da espiritualidade, do nosso estilo de vida. Então, né, tem os sites, tem as redes sociais. Então, esse momento aí de nos buscar, de nos conhecer realmente e de se informar, né, como que se organiza, quais são os primeiros passos, né, para ingressar, para fazer uma experiência dentro da vida religiosa consagrada. Por aí. E aí já fica o convite para a semana que vem. A gente vai ter um momento especial falando na nossa catequese, na próxima sexta-feira, sobre os missionários da Sagrada Família, né? Exato. O irmão Igor está convidadíssimo para a gente fazer esse momento mais específico sobre a nossa congregação, né? Para conhecer um pouco mais. Mas também, por exemplo, se eu quero casar, né? Onde que fica a secretaria da paróquia, né? O que eu tenho que fazer? Ou conhecer, né? Por exemplo, a gente tem na nossa paróquia o ECC. Se eu quero ser catequista, ir no encontro de catequistas para conhecer. Então tem aí as informações que nos ajudam a aprofundar isso. Bom, serviço na paróquia é o que não falta, né? Com certeza, e gente para trabalhar é pouco. Tem espaço para todo mundo. Com certeza. Agora a gente vai dar uma pausa, a gente vai escutar mais uma música do Ministério Amigos, né? Pra gente não cansar demais, né? Se bem que, sei, é eu que tô falando, mas daqui a pouco o irmão Igor vai falar. Mas espero que esteja sendo bom para vocês. Vocês estejam aproveitando bem, então, querendo deixar suas perguntas, seus comentários aí, deixa aí nas caixinhas de diálogo, tanto do YouTube quanto do Facebook, tá certo? E a gente vai de música aí e a gente volta já já.
mãos para o combate. Conduze, Senhor, minhas mãos para o combate. Inclina os teus céus até
sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Revigoram suas forças, estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Quem espera em ti revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Oh, 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 oh. Muito bem, olha só que turma animada ali do Ministério Amigos, negócio bombou. Você não pode perder. Se você não assistiu a live, vai lá na Prefeitura de União dos Palmares, no canal do YouTube, e assiste a live inteira. O negócio está caprichado. Muito obrigado, Ministério Amigos. Deus abençoe. E sigam lá também no Instagram, Ministério Amigos. Uma turma super legal, super ungida por Deus para a canção católica. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Muito bem, então voltamos aqui ao nosso Catequese Vida. Bem-vindo de volta depois dos nossos comerciais, esse momento de entretenimento. A gente está conversando aí sobre vocação com o nosso irmão Igor, lá diretamente do Rio Grande do Sul, aqui na nossa paróquia de União dos Palmares. E a gente já fez 3 passos aí do discernimento vocacional. Vamos para o 4º passo, né? Então, o 4º passo, o Igor aí vai explicar para a gente como é que é esse 4º passo. Igor, é contigo. Muito bem. O 4º passo, então, do nosso discernimento vocacional é a reflexão. Né? Nós já falamos lá da oração, da percepção, da informação, e agora o 4º passo é a reflexão. A reflexão, então, para descobrir o que Deus quer, cada um de nós temos que ouvir, observar e também fazer a experiência. E assim dizendo, né, nós precisamos fazer crescer no interior de nós um silêncio para que a gente possa também escutar a voz de Deus que vai nos falando cotidianamente nas nossas experiências. E assim a gente, né, para a gente também dar passos também mais concretos e para perceber e reconhecer que vocação é um negócio muito grande e é para a vida. Não é um projeto de vida pequeno, mas é um projeto de vida grande. É um projeto que é sonhado sempre, não somente para si, mas sim para os outros. Assim como fala o Papa Francisco, a vocação, ela nunca é para nós, ela é sempre para os outros. É um ser mais para os demais. Então, por essa razão, você que está, né, trilhando esse processo, que quer também se descobrir, não pode se lançar nessa aventura sem primeiro pensar seriamente sobre você, o que você quer e a nova vida que você quer abraçar.
Por isso que é muito importante esse momento da reflexão. Descobrir as suas habilidades, os seus limites, os seus dons, pensando também se você pode viver essas exigências que implica uma vocação específica, mesmo que seja ser pai, ser mãe, ser irmão religioso, ser padre. Então, tudo isso implica numa grande reflexão. Por isso que o momento do discernimento vocacional, ele não é feito da noite para o dia. Ele tem sempre um processo. É feito um processo para que a gente possa também escutar a voz do Senhor. E a partir disso, ainda é necessário que a gente tenha uma atenção, tenha um cuidado com o que se move dentro de nós, que são os nossos desejos, os nossos medos, os pensamentos, as fantasias, os nossos anseios e também os nossos planos. Porque muitas vezes os nossos medos, a voz deles pode ser maior do que a nossa vocação. E a voz dos nossos medos nunca pode ser maior do que a nossa vontade de ser feliz e também de realizar a vontade de Deus. E a partir disso a gente também se pergunta em que sinais concretos nós vemos que Deus está nos chamando? Quais são as razões que nós temos para que Ele, ou não, para realizar este caminho? O que nos atrai para essa caminhada, para a realização da nossa vocação? Então, tudo isso vai nos levando à reflexão. Por isso que é tão necessário nós nos fazermos perguntas. As perguntas, elas vão nos deixando inquietos, mas a partir dessa inquietação, a gente descobre a nossa verdadeira vocação, a gente vai decifrando os sinais que Deus vai nos apresentando e Deus também vai fazendo com que nós tenhamos essa certeza, passo a passo, do nosso chamado, da realização da nossa vocação. E a partir disso, a gente fala com convicção. Eu creio que Jesus está me chamando, eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo eu possa responder esse chamado com alegria, com despojamento. Não é, irmão Wanderson? Bem esse caminho. E quando você falava ali, me veio a imagem na cabeça, né, quando a gente fala de reflexão, né, de pensar, só tem que pensar isso profundamente, olhar os sinais concretos, né? Mas um instrumento muito significativo que ajuda a gente na reflexão para colocar isso de forma palpável é o próprio espelho, né? O espelho é o que mais diretamente reflete, né? Diretamente a gente se vê refletido no espelho. E o espelho não mente. Então ele diz, você está com a sobrancelha assim, seu cabelo está bagunçado, você não está tendo mais cabelo nessa parte da cabeça, e por aí vai, né? Então o reflexo é aquilo direto, como você falava, né? Os sinais sensíveis, e se você não consegue enxergar, o espelho, ele mostra bem. E aí a gente possa também tentar fazer essa experiência do reflexo da alma, né? Ver o que a minha alma realmente está refletindo daquilo que eu estou realmente vendo, né? Então, por exemplo, às vezes sozinho a gente não consegue, mas os sinais que as outras pessoas percebem são espelho para a gente. São esse reflexo que mostra, nossa, quando a gente escuta, né, alguém que fala, nossa, você faz tão bem aquela leitura, ou nossa, você canta tão bem, é um reflexo daquilo que profundamente está dentro da sua alma, né? Ou então, quando você, já voltado isso para o nosso caminho vocacional, né? Nossa, você se sente tão bem, né, nesse serviço na igreja, ou então você se sente tão bem, ou você faz tão bem as pessoas que você cuida. Então, por aí está o nosso caminho vocacional, né, da reflexão. Então, esse passo tão profundo que é ver o que o reflexo da minha alma está dizendo para mim. Isso mesmo. O quinto passo para o discernimento vocacional é a decisão. Anotem aí Lucas, capítulo 9, versículos 57, que diz o seguinte: enquanto desciam pela rua, ele lhe disse, eu te seguirei aonde quer que vá. Olha que bonito, que significativo esse momento da decisão. E toda decisão, ela é fruto de um amadurecimento, é fruto de um crescimento. Por isso que a gente falava no passo anterior da reflexão. A gente nunca toma uma decisão no escuro, no calor do momento, porque toda decisão tomada no calor do momento, ela gera uma consequência. Então, tendo descoberto o que Deus quer de você,
busque respondê-lo e também segui-lo com essa generosidade. Tomar essa decisão é o difícil, né? Você vai temer, você vai ter seus medos, com os seus limites, os seus limites eles vão parecer grandes montanhas, e aí ainda vai se correr o risco de falar assim como Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 6, que ele dizia: Senhor Deus, eu nem sei falar, eu sou muito jovem, né? Eu nem sei falar, eu sou muito jovem. Então, nesse momento da decisão, é importante que a gente também tome consciência, né, dos nossos dons e também procurar respondê-lo com grande generosidade. Mas, mesmo assim, o Senhor, sabendo das nossas limitações, Ele nos chama, né? E junto com essas limitações, a gente responde como Isaías. Anotem aí, Isaías capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Pedindo sempre que o Espírito Santo, né, venha ao nosso favor para nos dar essa capacidade de responder ao chamado que o Senhor nos faz, que é um chamado que exige de nós uma radicalidade, muita coragem e ousadia, porque a gente vai contra a corrente de tudo aquilo que o mundo vai pregando para nós. Então, a gente vai indo contra a corrente, né, a tudo aquilo que o mundo vai pedindo para que a gente faça o mesmo, e a gente vai fazendo tudo ao contrário. Então, para começar essa jornada da nossa vocação, não é necessário também ter a absoluta certeza de que Deus está chamando você. Não espere ter um contrato famoso assinado, que às vezes a gente fala, né? A decisão, ela é um passo na fé. A gente não vai ter certeza de tudo na vida, mas é necessário refletir e ouvir realmente a voz do coração, não a voz da emoção, mas realmente ouvir como que o Senhor nos chama cotidianamente na nossa vida cotidiana, né? Ali na comunidade, na escola, na faculdade, na família, nos diversos ambientes onde nós frequentamos. Então, essa decisão ela é um passo na fé, que é um ato de confiança no nosso amigo Jesus, que sempre nos quer bem, que sempre está aí caminhando conosco. Então, a partir disso, a gente se pergunta, né? Eu posso suportar todas as necessidades da vocação? Eu vou chegar ao meu objetivo final, ao destino final? Então, são perguntas também que a gente precisa ir nos fazendo, mesmo nesse passo da decisão. Porque o momento de decisão, inclusive nos fala uma poetisa, Cora Coralina, que ela nos diz que no momento da decisão que a gente fica entre o ir ou ficar, né? Entre o ir ou ficar. Então é esse momento que a gente vai dizer: eu quero consagrar a minha vida a Deus no serviço aos meus irmãos e irmãs, eu quero entrar nessa congregação religiosa, eu quero ser irmão, eu quero ser padre, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ser um leigo, catequista que colabora na minha comunidade. Então é a partir disso, desses elementos, que a gente também vai decidindo, vai dando passos mais firmes, mesmo que a gente não tenha absoluta certeza. E eu acho que assim é o momento da gente pegar e falar assim: isso é meu e isso não é meu. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu boto na minha mochila, isso aqui vai ficar. Então o momento de decidir é fundamental na nossa caminhada, na nossa escolha, né, da vocação e daquilo que realmente, agora chegou o momento, isso não dá mais para mim, né? Ou eu lembro outra passagem, aquela de São Paulo, né? Quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança, agora chegou a idade da maturidade, então agora eu preciso responder como adulto, como a minha idade, como a minha situação necessita. Então, se ficou enrolando a moça ali no namoro de 2, 3, 4 anos, chega, né? Vamos lá, é hora de casar. Vamos lá, diga sim, não fique com medo. Se ficou ali pensando, quero ser padre, não sei, já passou aí 5 anos, não sei quanto tempo, acabou, agora é isso ou não é? Não, agora não vou casar, quero ser solteiro, mais disponível, é agora. Então,
se a gente não faz isso uma hora na vida, aí passa o trem, a gente não sobe no trem que é o nosso, e aí perdemos a viagem. E falando, o Wanderson aí já citava, né, a questão, se está namorando, né, já está namorando uns 3, 4 anos, né, vamos lá, vamos tomar a decisão, vamos agir. Realmente é esse o próximo passo. O nosso 6º passo é o agir, é tomar atitude, é tomar essa atitude mais concreta. E aí vocês podem, aí na nossa catequese, podem já anotar o versículo que nos inspira, que é Mateus, versículo 4, de 21 a 22. Indo mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E ele os chamou. Imediatamente eles deixaram o barco e seu pai e o seguiu. Então, esse momento de tomar atitude, o nosso 6º passo é o agir, essa tomar atitude. Uma vez que a decisão, então, foi feita, decidi que eu quero ingressar numa congregação, ou que eu quero me lançar na vida matrimonial, na vocação matrimonial, é preciso se lançar. Não se deixar vencer pelos medos, lançar-se com coragem, com ousadia. Colocar todos os meios que você tem à sua disposição para realizar o que você decidiu para a sua vida. Qual que é o projeto de vida que te convida a se lançar a águas mais profundas? Qual que é o projeto de vida que te faz feliz? Então é essa a pergunta, essa tomada de decisão. Eu vou ser feliz, e é essa a minha missão, de também tornar a vida de outras pessoas feliz. E com sua decisão, então você também compromete todo o seu passado e também o seu futuro. Essa dimensão do projeto de vida que eu tenho reforçado para vocês aqui ao longo da minha fala. E que a única maneira de realizar o plano de Deus na vida é a fidelidade ao seu reino todos os dias. Viver cada momento de acordo com o que decidiu. Você que está aqui nos acompanhando, dirige os seus passos em direção a essa meta, né? Então, e quando aparecerem as dificuldades diante dessa decisão, diante dessa atitude? Surgiram dificuldades, irmão, e agora? Persevere. Agora. Prepare-se para a luta. Vocês vão enfrentar dificuldades, as adversidades, os problemas, mas a dimensão melhor é você ser resiliente, é superar esses obstáculos. E que Jesus mesmo nos sinaliza lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele nos diz: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus não é moleza. Seguir Jesus é tomar a sua cruz, cada um carregando a sua cruz, e segui-lo. Mas é necessária a perseverança. O seguimento a Jesus Cristo, à luz da fé, ela também passa por essa dimensão das dificuldades, e que é necessário a perseverança. A trilha é difícil, mas, no entanto, nós temos também Maria como modelo, que vai nos acompanhando e que vai nos inspirando ao longo da caminhada. Bem, isso aí. E quando o Igor falava aí em resiliência, né? Só para a gente entender uma imagem, a resiliência é a capacidade da gente vivenciar os momentos, sofrer aquela tensão, mas voltar, né, a si mesmo, né? Que nem o elástico, né? Que nem a liga, né? Ela estica, 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 né? Mas depois ela volta, né? É exatamente essa nossa capacidade, né? De, mesmo sofrendo, a gente também seguir em frente. Passa a dificuldade, nenhum caminho na vida vai ser fácil. Nenhum caminho na vida é fácil. Mas quando a gente faz esses passos aí bem conscientes, a gente percebe que vale a pena, né? Vale a pena viver, né? Seja no matrimônio, seja na vida sacerdotal, seja na vida religiosa, seja na vida laical, consciente. Muito bem. E o nosso 7º e último passo, né? A partir disso que a gente foi trilhando ao longo aqui desses passos do discernimento vocacional, que o primeiro foi o quê? A oração, depois a percepção, a informação, a reflexão,
a decisão, o agir, e o sétimo e último passo é a orientação espiritual. A gente não poderia deixar de falar da orientação espiritual. Porque na orientação, o orientador espiritual, né, irmão Wanderson, não é apenas mais um passo do discernimento vocacional. Ele é um meio que nós podemos, que você pode, digamos uma palavra assim, lucrar em cada uma das etapas vistas antes. Porque o orientador espiritual, ele vai, então, fazer esse processo de, como a própria palavra diz, ele vai te orientar, né? Vai te orientar para onde seguir. Então, ele vai te motivar para você rezar e entender os sinais da vontade de Deus. Por que é necessária essa figura, né, do orientador espiritual? Porque nós não conseguimos, muitas vezes, enxergar a realidade que nos cerca, os sinais da vontade de Deus na nossa vida, na nossa existência, por causa da rotina, porque muitas vezes a gente está confuso nos sentimentos do nosso coração. Então, o orientador espiritual é alguém de fora, que vai estar olhando a sua caminhada de fora e que, a partir disso, ele vai te indicando para onde seguir, vai mostrar onde que você pode obter informações para ajudar a você também a refletir, textos bíblicos, vai te ajudar a se preparar adequadamente para, quem sabe, ingressar numa casa de formação, se é a vocação, ingressar numa congregação religiosa ou na diocese. Então, essa dimensão do orientador espiritual, ela é muito importante e é fundamental para esse momento. Porque se é verdade que a vocação ela é um chamado pessoal de Deus, ninguém pode ouvir esse chamado por você. Apesar de que o orientador ele vai estar fazendo esse processo de te indicar o caminho, é você que escuta, é você que é o destinatário do chamado, não é, irmão Wanderson? Não, exatamente. E a pessoa é que é responsável pela vida. Cada um de nós é responsável pela vida, né? E devemos ser os primeiros interessados em saber, discernir e perceber aquilo que a gente quer realmente para a nossa vida, para aquilo que possa se alargar. Porque quando a gente encontra realmente com a vocação acertada, a gente se torna feliz, a gente torna as outras pessoas felizes. E uma coisa muito interessante que torna a nossa vida, ela se alarga os horizontes, né? Ela cresce, ela se torna fermento na massa, digamos assim, se fosse num bolo, né, ou num pão, aí ele cria vida, né? Deixa de ser, digamos assim, né, farinha, o açúcar, o sal, e passa o fermento e passa a se tornar um pão, né? Passa a se tornar um bolo, passa a se tornar exatamente aquilo que vai alimentar a fome de alguém, passa a se tornar algo que vai gerando mais vida. E aí sim, né, uma vocação acertada, quando ela chega no ponto maduro, né, aí ela é o ponto de colheita, ou seja, é o ponto dela exercer aquilo que ela nasceu, ou descobriu, ou se encontrou para ser. Então, seja na vida matrimonial, seja na vida religiosa, seja na vida laical, essa orientação espiritual, essa pessoa vai te ajudar a olhar do lado de fora, né, que não é você, aquilo que realmente, acontece. Então, aquilo que realmente é da sua vida, da sua caminhada, e ela vai te ajudar a escolher o caminho, ou fazer o caminho de uma forma mais consciente, mais aberta. E é importante dizer o seguinte, que não é qualquer pessoa que é orientador espiritual. Às vezes a gente tem um amigo, uma pessoa que nos dá conselho, ótimo, mas essa pessoa não necessariamente é orientador espiritual. A orientação espiritual ela vai mais profundo, porque ela precisa principalmente ser alguém que esteja caminhando ao seu lado e possa enxergar além da nossa cultura, além daquilo que é o nosso mundinho, né? Então, é importante até que seja, por exemplo, pode ser um padre, pode ser uma freira, ou se é, por exemplo, para a vida matrimonial, né, um casal amigo direcionado para isso. Então, tipo, a gente tem o ECC, casais que ajudam a orientação para aquelas pessoas que buscam o matrimônio, né? E por aí vai. Então, precisa ser alguém que tenha uma experiência de vida, alguém que tenha realmente uma caminhada cristã,
É igual quando a gente, às vezes, né, no fogo, né, do calor, de escolher alguém para nosso padrinho ou madrinha de Cristo. Né? A gente escolhe uma pessoa ali qualquer, mas o importante, né, quando a gente escolhe um bom padrinho, uma boa madrinha, é uma pessoa que tem uma caminhada de fé, uma vida na igreja, uma vida de comunidade. Aí sim essa pessoa pode ser o teu padrinho, a sua madrinha. E a mesma coisa na orientação espiritual. Alguém que realmente se prepara para isso, né? Que faz uma caminhada e que te ajuda a também fazer caminhada. Exato. Então, esse momento da orientação espiritual, ela é fundamental, porque senão a gente corre o risco de se perder e também sobretudo, de não compreender o que Deus também vai nos falando, né? O orientador vai nos ajudando aí, entendendo um pouco o chamado que Deus vai nos fazendo, esses sinais, né, que muitas vezes a gente não percebe por conta da nossa imaturidade da fé, ou também, né, porque a gente às vezes não quer enxergar. Às vezes a gente não quer ouvir o chamado que Deus nos faz. A gente fecha os ouvidos, parece aquele emoji do macaquinho, né? Que fecha a gente faz que nem aqueles emojis, né? Fecha, a gente não fala e não vê. Então, é mais ou menos isso. E o orientador espiritual, então, vai nos ajudando a tirar um pouco a mão dos ouvidos, dos olhos e assim, e da boca também, para ir anunciando, né, o reino de Deus, a palavra, nos lugares onde Ele nos mandar. Muito bem, então, a gente chegando ao final do nosso encontro catequético. Eita, não adianta chorar, já acabou, tá acabando, já foi por hoje. A gente tem outras coisas para fazer, e vocês também. Não adianta chorar. Quem aproveitou, quem não aproveitou, vê de novo depois a nossa transmissão. Tá chegando ao final, realmente, tá vendo? Que bom que se você gostou da nossa catequese, esperamos que possa ter te ajudado, né? Então a gente vai fazer agora alguns comentários finais para fechar esse tema aí com chave de ouro, né? E dizer que é o seguinte: esses passos são os passos que te ajudam aí a entender a vocação, a perceber ela melhor e a fazer um processo, né? Existem outros métodos, outros caminhos, né? Mas esses aí com certeza vão te ajudar bastante para a gente poder construir um caminho, buscar o sentido da nossa vida e saber que a vocação, quando a gente definiu, essa é a minha vocação, não significa que agora acabou os problemas e os trabalhos, não. Eles continuam, aumentam, vão para outra dimensão. Descoberto uma vocação, então é preciso aprofundar essa vocação, né? Continuar a conversa com Deus. E as dificuldades, as angústias, as incertezas vão continuar, porque isso faz parte da vida. Mas a gente vai poder dizer, né, que a gente está com o nosso Deus, Deus está conosco, e que a gente fez um caminho, um processo. E com certeza a gente vai ter mais firmeza nos passos, vai poder ir para um lugar e para o outro e dizer: nossa, essa é a minha vocação, esse é meu chamado. E aí a gente vai descobrindo uma outra dimensão, que já definido uma vocação, a gente vai perceber que ela ainda tem muito a nos oferecer, né? Quando a gente é casado, quando a pessoa é casada, né? Vem os filhos, vem a educação dos filhos, vem a orientação para outros casais, né? Quando a gente chega na vida religiosa, sendo irmão ou sendo padre, né? A gente vê quanto trabalho, né, que a gente ainda tem pela frente caminhada, né? E quando a gente escolhe, né, ser catequista, então ser um leigo consagrado, ser um leigo, né, como fiel, como leigo, né, na igreja, a gente aprende que tem muitas e muitas, né, barreiras para enfrentar e coisas para fazer na vida. Então a vocação não é um caminho fechado, mas é um ciclo que a gente termina e começa outro, né? São ciclos que vão se perfazendo e vão nos ajudando na nossa caminhada. Então, terminou um processo, agora começa outro, né, Igor? Exato. E lembrando que a vocação, ela é um constante cultivo. Eu gosto sempre muito dessa palavra, né? Um caminho a se cultivar. A vivência da nossa vocação, ela é um constante cultivo.
É como se a gente tivesse um jardim onde nós plantamos ali algumas flores, algumas rosas, mas se a gente não colocar, se a gente não molhar, né, não colocar água, não colocar adubo, não cuidar desse jardim, ele não vai florescer. A gente não vai ver a beleza desse jardim. E a nossa vocação, ela precisa da oração, ela precisa do discernimento, ela precisa, sobretudo, também da alegria do nosso despojamento, para que a gente possa ir vivendo um dia de cada vez, né? E não é feito um passo rápido, é sempre um processo, como eu dizia, né? E as vocações, minha gente, elas são a beleza da igreja, né? O que falar quando nós nos lembramos do santo, né? São João Paulo II, ou também da figura da Irmã Dulce, que nós celebrávamos ontem, né? Santa Dulce dos pobres, Irmã Dulce, né? São pessoas que entregaram a sua vida, que viveram realmente a sua vocação, cumpriram o seu papel e foram fiéis à sua missão. Então, que cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando possam cada vez mais cultivar a sua vocação, possa cuidá-la de uma forma muito bonita, assim como se cuida de uma flor, como se cuida de um jardim. E assim, como o irmão Wanderson iniciou essa nossa conversa, né, porque vocação acertada é, com certeza, vida feliz. Hoje eu fiz um post, né, lá na nossa rede social, eu colocava assim: já descobriu a sua vocação? Sim, claro, só Jesus na causa, né? Alguns foram colocando só Jesus na causa, porque realmente ainda não descobriram a sua vocação, ou pelo menos não se atinaram para pensar um pouco mais sobre ela, né? Sobre a sua vocação. Muito bem. Obrigado mesmo, Igor. E só faltou, olha, a próxima, prepara uma poesia, você tem aí guardado, porque o Igor, não sei se vocês sabem, ele é poeta, o cara escreve aí. Não. Entre notas de rodapé. Quer largar uma poesia sua aí ou deixa para a próxima? Vamos deixar para a próxima, tá, quem certo. sabe na próxima sexta. Fica o convite aí, então. Na próxima o Igor vai largar uma poesia pra gente. Então, Igor, de coração, obrigado, né, pela tua contribuição muito significativa, e também ajuda a gente aí na caminhada, fortalece, com certeza. Deus abençoe tua vida, tua caminhada e o trabalho aí, que eu sei que é bastante desafiador, mas a gente vai se realizando na nossa vocação, né? Vai fazendo as coisas nas alegrias e nas tristezas, mas a gente vai vivendo e vai percebendo que com Jesus a gente vai ganhando força, coragem e ânimo para seguir, né? Isso aí, muito obrigado também, irmão Wanderson, pelo convite. Fiquei muito feliz aqui por esse momento de partilha. Que Deus também abençoe aí a tua caminhada, né, na paróquia Santa Maria Madalena, em União dos Palmares. Espero em breve conhecê-lo, depois que passar toda essa confusão, depois que passar todo esse caos, aí a gente espera então fazer uma visita também para conhecer um pouco essa realidade. Só conheço a capital, o restante não. Certo, isso, tá aí. Já foi convidado e continua o convite, aí tá firme e de pé, tá certo? Então vamos finalizar esse momento, né, colocando nossa vida nas mãos do nosso Deus, por intercessão daquela que tanto, né, nos ama, está aos nossos passos, está caminha junto com a gente, né, que é a nossa Mãe Maria. Então vamos oferecer essa catequese à nossa Mãezinha do céu, que ela nos proteja, nos guarde, ilumine a nossa vocação e nos ajude a caminhar, né, nas estradas da vida, seguindo os passos de Jesus e fazendo da nossa vida uma entrega assim como ela fez. E também a São José, né? São José, padroeiro da igreja, esposo de Maria, sempre ao seu lado, também nos ajude a caminhar nesse processo que Deus nos convida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de todas as vocações, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Gente, antes de finalizar nosso encontro, não esquece de deixar seu joinha, deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar se você gostou e continue ligadinho nas nossas redes sociais. Amanhã a gente tem então o Momento Kids às 3 da tarde, Momento Catequese para as Crianças, e às 17h15 a gente tem a celebração eucarística transmitida. E para quem pegou o convite para participar, então a gente também vai ter a reabertura da nossa gradual da nossa paróquia, então com a celebração às 17h15. Então contamos com a sua presença. Se você vem, venha com cuidado, com a máscara, traga a sua água, né? E venha participar desse momento. Se você vai ficar em casa, aproveite, reze junto conosco, que também a nossa casa, o nosso lar também é igreja. Deus abençoe, até a próxima. O pessoal da Pascom vai largar mais uma musiquinha aí do Ministério Amigos. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau. Voz, em meio ao deserto eu então me encontrar, a fé me fará e além prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando minha força acabar e eu descobri que por mim mesmo não dá, a fé me fará e além prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Eu conto contigo, se em te confiar, e quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Eu conto contigo e não vacilo se em te confiar, e quando sou fraco, tua força vem me sustentar. Quando eu não ouvir a tua voz, em meio ao deserto eu então me encontrar, a fé me fará e além prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Quando minha força acabar e eu descobri que por mim mesmo não dá, a fé me fará e além prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Eu conto contigo, se em te confiar, e quando sou fraco, tua força vem me sustentar.